Brasil e o mundo estão se preparando para a COP30, a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, um evento global anual para discutir e tomar decisões sobre ações para combater a crise climática. Este ano será sediado em Belém do Pará entre os dias 10 e 21 de novembro. Como anfitrião, o Brasil está posicionado como um líder da agenda climática, mas suas crescentes ambições no setor de petróleo estão gerando questionamentos. Será que é possível equilibrar os dois? Eu sou Camila Fontana, chefe adjunta da redação da Argus no Brasil, e vou falar sobre esse assunto hoje com Lucas Parolin, editor de notícias da Argus Brasil. O Lucas, ao lado de outros jornalistas da Argus, cobrirá a COP30 em loco e vem acompanhando de perto as movimentações por trás deste grande evento. Bem-vindo, Lucas. Obrigado, Camila. É um prazer estar aqui e é isso aí. Estamos nos preparando para uma conferência bastante movimentada em Belém. Vamos começar com um panorama geral. O Brasil está usando o acordo do Balanço Global da COP28 como base para a COP30. Qual é o significado disso? Camila, o Balanço Global, também conhecido como GST, é uma avaliação coletiva de como os países estão avançando em relação às metas do Acordo de Paris. A presidência brasileira da COP30 está reformulando isso como uma contribuição globalmente determinada, mudando o foco dos planos climáticos individuais para uma ambição compartilhada. É uma jogada estratégica para elevar a importância da conferência e o papel do Brasil nela. O presidente Lula tem se manifestado, tem sido vocal sobre o clima desde o início do mandato dele em 2023, falando aí de reflorestamento, transição energética, financiamento climático. A COP30 em Belém parece ser o próximo passo nessa narrativa? Exatamente. O Lula tem posicionado o Brasil como uma ponte entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. A escolha de Belém, no coração da Amazônia, é simbólica, destacando não apenas os desafios ambientais do país, mas também o seu potencial de liderança climática. Mas o Brasil não vai depender apenas das negociações oficiais na COP30, né? Existe aí a chamada Agenda de Ação. O que é isso? Camila, essa é a forma do Brasil de avançar seus objetivos do GST fora do processo formal da ONU. A Agenda de Ação é um plano com 6 eixos e 30 metas, voltados para mobilizar coalizões de conferências anteriores, impulsionar avanços em eficiência energética, tecnologias de baixa emissão e acesso universal à energia. É uma maneira de manter o ritmo das conversas, mesmo se as negociações formais travarem. A verdade é que a COP29, em Baku, não entregou muito. Embora o chamado da COP28 para abandonar os combustíveis fósseis tenha sido histórico, faltaram planos concretos. Então a COP30 tem muito a provar, e o Brasil também. A falta de resultados concretos pode enfraquecer a narrativa de liderança climática do país. Parece que há muito em jogo para o Brasil, mas há algumas contradições nesse discurso, não? Com certeza, Camila, especialmente nas metas de produção de petróleo. Eu costumo chamar isso de o esqueleto petroleiro do Brasil no armário. O Brasil vem batendo recorde de produção mês a mês. Em julho, atingiu 5 milhões de barris por dia de óleo equivalente pela primeira vez, sendo quase 4 milhões de barris por dia só de petróleo bruto, segundo a ANP. A meta, segundo a EPE, é chegar a 5 milhões de barris por dia só de petróleo até 2030. É difícil conciliar isso com a imagem de liderança climática. Críticos dizem que isso é incompatível com a meta de limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius. Uma especialista climática com quem conversei recentemente disse que o Brasil tem um dos planos de expansão de combustíveis fósseis mais agressivos do mundo, chamando-os de absurdos. Mas o Brasil pode se dar o luxo de não aumentar a produção de petróleo? Eis a questão, Camila. Não exatamente. Lula diz, por exemplo, que a receita do petróleo vai financiar a transição energética do país. Ele também argumenta que o aumento da produção se justifica pois o Brasil é um país em desenvolvimento, pela importância da indústria petrolífera para a economia e pelo baixo nível de emissões fósseis do Brasil. E não podemos esquecer que o país está sentado sobre uma mina de ouro, a margem equatorial, uma área que, apesar de ambientalmente sensível, pode conter 6 bilhões de barris recuperáveis. Ironicamente, a região fica bem perto de Belém. E o Brasil diz que os países desenvolvidos devem liderar a transição dos combustíveis fósseis. Ou seja, a posição é: vamos contribuir, mas não seremos os primeiros. Exatamente. É uma posição interessante. O Brasil quer liderar essa agenda climática, mas sem comprometer seu desenvolvimento econômico. Mas também há algumas vitórias ambientais para mostrar. Com certeza. 80% da eletricidade brasileira vem de fontes renováveis.
país também recentemente aumentou os mandatos de mistura de biocombustíveis no diesel e na gasolina, o que deve diminuir emissões. E há investimentos para acabar com o desmatamento até 2030, embora com resultados mistos até agora. Mas tudo isso não elimina o fato de que continuar explorando o petróleo envia sinais contraditórios. Tanto a ONU quanto a Agência Internacional de Energia alertam que novos projetos de petróleo ameaçam as metas climáticas globais. O que o Brasil tanto tem a ganhar ao se tornar um líder climático? Camila, essa é a pergunta de $1 bilhão, literalmente. O Brasil está de olho em investimentos estrangeiros. Ele quer mostrar ao mundo que é um grande farol na luta contra as mudanças climáticas e, com isso, atrair recursos que, ao mesmo tempo, ajudem a causa e tragam retorno financeiro. Esse é o objetivo final. Por exemplo, no ano passado, durante o G20, o Brasil abraçou a ideia de que países capazes de criar plataformas globais contra as mudanças climáticas teriam acesso a melhores condições de financiamento. Vamos falar, então, o que todo mundo está falando, né? Belém e a logística em Belém. A cidade não é exatamente o lugar mais fácil para sediar uma cúpula global. Longe disso, Camila. A logística de Belém é um desafio para a COP30. Como eu disse, a escolha foi simbólica e política. Mostra o status de desenvolvimento do Brasil e a urgência de proteger a Amazônia. O presidente da COP30, André Correia do Lago, tem reforçado bastante essa mensagem. Mas desde o início ficou claro que a cidade teria dificuldade para receber os mais de 45 mil participantes esperados. Os preços de hospedagem dispararam, em alguns casos em até 10 ou 11 vezes, o que afastou muita gente. Até agora, apenas cerca de 80 países de quase 200 confirmaram presença. A própria ONU já admitiu que vai reduzir o número de delegados que ela vai mandar. Alguns participantes privados já estão migrando para eventos paralelos em São Paulo ou no Rio de Janeiro. A questão não podia ser mais cristalina. Sem delegações presentes, a COP30 não vai entregar os resultados esperados. Um desafio muito grande mesmo. E nós estamos chegando ao fim do nosso episódio. Lucas, o que os ouvintes devem observar nos próximos meses? São 3 pontos. Se o Brasil conseguirá transformar o GST em ações concretas, como vai conciliar a expansão do petróleo com sua credibilidade climática e se conseguirá mobilizar apoio global para fazer de Belém um sucesso. Estaremos lá cobrindo tudo de perto, então fiquem ligados na Argos. Estaremos ligados, Lucas. Muito obrigada. Obrigada aos nossos ouvintes. A Argos acompanha de pertinho as movimentações das commodities no Brasil e no mundo. Confira mais episódios do nosso podcast nas principais plataformas ou no site argosmedia.com. Até a próxima.